Fala rapaziada, boa noite. Pessoal começando a chegar aqui, falando com a gente. Luciana Campos, já aqui o nosso primeiro boa noite. Ufa, ufa, hein? Ufa, ufa. Pessoal chegando aí com a gente. Vitor Souza, Leandro Ferreira. É, Luciana, tá aqui a Luciana falando, amo meu Fluminense. Luciana, nós amamos nosso Fluminense, só que não precisa ser com tanto sofrimento, né? Meu Deus, e eu ouvi igual o Vitor Souza, até que enfim, Gustavo Hubert, 3 pontos pra conta, beleza. Gabriele de Souza, fala meu nome, tá aí, Gabriele não, Gabriel, desculpa, tá aí Gabriel, grande boa noite aí, salve, vem com a gente aí participar da resenha. Cristiano Cunha, Davi Braga, vitória sofridaça, né? Não precisava disso, a gente vai falar daqui a pouco. Não precisava desse sofrimento todo. Félix Knupp, lá de Macaé, Knupp, não sei. Sobrenome um pouquinho diferente. Boa noite, Félix. Gustavo Hubert, boa noite. Vitor de Souza, jogamos muito bem. Concordo, Vitor, jogamos muito bem, mas deixamos a desejar em alguns pontos. Vamos abordar um pouquinho lá pra frente. Rosalvo Ribeiro, um abraço, Rosalvo. Seja bem-vindo aí na nossa resenha. José Carlos Silva, Bruno Ribeiro, Vinícius Amaral, Ítalo Vasconcelos, Davi Braga, goleiro, segue a nossa sina dos goleiros. Quem acompanha a resenha sabe da minha opinião, né? Daqui a pouco a gente fala. Cristina Gama, valeu Cristina, boa noite. Janilson Farias, lá de Cantagalo, interior do Rio. Janilson, tem parente aí em Cantagalo, olha que coincidência. Família aí da minha mãe tem parente em Cantagalo, Sapucaia, aí do ladinho aí, ó, família da minha mãezinha, pessoal mora aí do lado. Vitor de Souza, ganhamos confiança. O Vitor, realmente, né? Apesar do resultado ter sido num sufoco danado ali, como o Sobis falou no final, mais 5 minutos ali, ia complicar pro Fluminense. Mas o importante é a vitória, como a gente vinha falando, né? Edgar Antônio, Fátima Cal, Ítalo Vasconcelos. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui a falar do jogo. Tô vendo aqui o Gabriel falando aqui, ó, que o Muriel falhou no final. Muriel, vamos começar pelo Muriel, então. Muriel se portou bem no primeiro tempo, fez boas defesas. Chegando com a gente aqui o Aeta, nosso Wagner Aeta, aí, o grande colaborador do canal Flu News. Faz muita coisa aí funcionar no nosso canal, chegando aqui com a gente. Então, Muriel, primeiro tempo do Muriel, impecável, né? Uma cabeçada ali no primeiro tempo, não vou me recordar de qual o jogador do Inter foi numa cobrança de escanteio. E o Muriel fez uma defesaça, já tinha feito uma num chute de fora da área também. Foi muito bem no primeiro tempo. No segundo não foi tão exigido assim, o Fluminense tomou conta do jogo no segundo tempo, já tinha feito isso na primeira metade do primeiro tempo, e aí no segundo só deu o Fluminense. E aí no finalzinho, para deixar a galera com o cabelo um pouquinho em pé, me rebate aquela bola pro meio, e aí eu compartilho com o narrador, ver o jogo aqui pela TV, e aí eu compartilho com o narrador. O Muriel podia espalmar a bola para qualquer lugar que ele quisesse, menos para onde foi, ali pro meio. Não tinha como, aquela rebatida ali é fatal. Quando ele rebateu a bola, acho que assim como eu, muita gente já viu que seria o gol, porque não tem como um goleiro rebater uma bola daquela. E aí segue a nossa sina, o que eu venho falando. O goleiro, para ser o titular do Fluminense, teria que ser e não deixasse sombra de dúvida da sua titularidade. O Muriel, ao meu ver, deixa essa sombra de dúvida. Espero que com a sequência dos jogos ele venha adquirindo mais confiança, venha pegando mais confianças e repita a partida como ele fez a do primeiro tempo. Partidas seguras, sem levar gols, fazendo defesas difíceis para pegar mais confiança. Eu não tenho toda essa confiança no Muriel. Espero que eu possa vir a ter, mas por enquanto eu não tenho. Para mim é um goleiro comum, vai falhar. E espero que quando falhe seja igual hoje, quando o Fluminense já esteja à frente do placar, faltando poucos minutos para terminar o jogo, e a gente não passa tanto sufoco. Quando o time adversário tentar vir para cima,
a gente já tenha praticamente liquidado a partida. Tirando isso, foi bem, porque se não fosse ele, a gente poderia ter saído perdendo no primeiro tempo. E aí é aquela história, né? Como o pessoal já falou aqui do mental do jogador, né? Se o Fluminense sai atrás no placar hoje, pô, dificilmente conseguiria reverter, porque a cabeça iria a mil, com a cobrança danada da torcida. Então o Muriel foi muito bem no primeiro tempo. Infelizmente cometeu aquela defesa ali e dificilmente o Fluminense sai de campo sem levar gol. Eu acho que nesse campeonato brasileiro o Fluminense levou gol em todos os jogos, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, complicado. Não é só culpa dele, mas é complicado. Pessoal do ataque. Vamos lá, já vamos pular direto para o ataque. Iônio Gonzalez, impecável, impecável, marcando, driblando, tocando, chutando, fazendo tudo que a gente se espera dele, que é um jogador rápido, um jogador razoavelmente habilidoso e de uma finalização não tão boa, mas com precisão, assim, vamos dizer, ele bate bem na bola com precisão, não consegue muito bem direcionar, bater no canto e tem um bom presença de área ali, principalmente no cabeceio. Saiu o primeiro gol dele na bola aérea. E aí muita gente reclamou do Caio Henrique na lateral, e o que a gente vem falando, né? O Caio Henrique hoje, ele é um dos melhores lateral do Campeonato Brasileiro. Se a gente for parar para ver. Lateral não, um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. É difícil a gente achar um lateral esquerdo que esteja jogando mais do que o Caio Henrique. Aí a torcida vem cobrando. Caio Henrique no meio, Caio Henrique no meio. Mas será? Mesmo entrando o Mascarenhas, vai fazer o que o Caio Henrique vem fazendo? O Caio Henrique tá voando na lateral, voando, tá jogando muito bem. Talvez ele tenha descoberto a posição dele sem querer. Ali quando o Fluminense não teve a confiança do Marlon, perdeu o Mascarenhas, teve que improvisar o Caio Henrique, talvez tenha descoberto o nosso lateral esquerdo. Tenha resolvido os nossos problemas, porque ele está muito bem. Eu acho que o Caio Henrique não seria tão produtivo para o Fluminense no meio como ele vem sendo na lateral. Acho que o Fluminense encontrou, eu não mexeria, deixaria ele ali, porque realmente está suprindo todas as deficiências que o Fluminense tem. Marca bem, chega bem no fundo, avança, tem velocidade, então acho que o Caio Henrique muito bem. O Marcos Paulo acho que toma conta da posição. A gente estava até na dúvida, né? Eu comentava, acho que não sei se eu comentei na resenha de terça ou se eu falei com os amigos, que talvez o Ayrton nem ganharia a posição do Marcos Paulo. Só que, pelo que a gente vem vendo do Diniz, vai ter que ganhar no campo, porque o moleque, o Marcos Paulo, está jogando muita bola. Muita bola. Se não fosse o Ione ali com ter melhorado tanto, o Marcos Paulo hoje seria o melhor jogador da frente do Fluminense. Melhor jogador. E o Pedro, acho que falta ainda um pouquinho de sorte. A gente vê muita qualidade nos passes. Passe de calcanhar, deixou umas 2 ou 3 vezes alguns jogadores na cara do gol. Deu boa bola para o Ione, até para o Marcos Paulo também. E ali aquela bola na trave foi no detalhe. Acho, assim, não pode perder. Do nível dele, não, é um gol que não pode perder. Poderia ter feito muita falta para o Fluminense, mas foi no detalhe, bateu certo, bateu no cantinho, e aí deu um pouquinho de azar. É aquela história, né? Como a gente vinha falando do Fluminense, que martela, martela, martela e faltava sorte. Eu acho que essa sorte que faltava pro Fluminense vem faltando pro Pedro. No finalzinho do primeiro tempo, ele dá uma finalização, o Muriel com a pontinha do dedo tira. Então, talvez tenha faltado essa sorte do Pedro. Eu acredito que com a sequência de jogo, tirando esse peso da responsabilidade de ter que ganhar de qualquer jeito, que o Fluminense está na zona do rebaixamento, tem que ganhar de qualquer jeito. Então acredito que o Pedro volte a desencantar e volte a fazer os gols, porque realmente está se posicionando bem, a bola chega, como teve a finalização da trave, bons passes, fazendo muito bom papel de pivô. Teve uma bola ali na reta final do jogo, ele domina uma bola no peito, seguro, o zagueiro vem, faz a falta, é bom para poder segurar a bola, para o Fluminense sair do desafogo, aquela pressão que o Inter tentava estabelecer naquele momento. Então vem fazendo muito bom o papel de centroavante. Falta esse detalhe, que é o detalhe fundamental para o centroavante, que é o gol. Mas como eu sempre venho falando, que eu acreditava que o Fluminense, por vir jogando bem, uma hora a vitória iria vir fácil, com a projeção do trabalho, acredito que o Pedro também. Pelo que ele vem desempenhando em campo, acredito que o gol para o Pedro seja questão de tempo. Quem sabe até lá no
no Independência no próximo sábado ele já não pode vir fazer esse gol, já que se a gente lembrar do jogo passado ele fez 2, né? Jogo passado Fluminense e Atlético lá no Independência. Ganso, maestro, maestro. O Ganso joga muita bola. E aí fica complicado a gente falar bem do Ganso quando o Fluminense perde, porque muita gente cobra, né? E aí às vezes fica chato, porque o Ganso é sempre assim, ele vai dar uns bons passes e vai depender do companheiro. Normalmente vai depender do lateral passar, do Marcos Paulo, que é o jogador aberto, passar, porque o Ganso normalmente ele sempre acha alguém em boas condições, ou para fazer o cruzamento para dar assistência, ou até para finalizar o gol, como ele já tinha feito com o Caio Henrique na terça, como ele fez hoje por diversas vezes. Papel excelente do Ganso. Só para completar o do Pedro, o Pedro estava dando combate na zaga, lá no sistema defensivo do Fluminense, com o jogo 2-0, placar a favor do Fluminense, já mais de 35 minutos de jogo e o Pedro dando combate na zaga, então tem que se destacar muito. Já destaquei isso na terça-feira e volto a destacar esse papel fundamental da preparação física do Fluminense. Tá muito bem, a gente vê aí nossos adversários sofrendo, o pessoal que está com sequência de jogos. O Fluminense também estava, porque a gente estava no campeonato, na Copa do Brasil, a gente está na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, e a gente tem que destacar que o Diniz não poupa jogador. A gente vinha cobrando isso desde do Campeonato Carioca, que era para dar uma rodagem no elenco, para descansar os jogadores, e o Diniz não poupa jogador. E o Fluminense, se você for parar para analisar, perde muito poucos jogadores por contusão muscular. A gente perde aí o Gilberto, já é aquele problema de sempre no joelho, tem jogador que sofre com pancada e essas coisas. Agora, problema muscular é difícil. Tem o Mascarenhas, que é problema natural, teve problema no joelho também, não é por fadiga muscular. O Vitor Ferraz também é por problema no joelho, é lesão de fratura, ou seja, muscular tá difícil de acontecer no Fluminense. Então a preparação física do Fluminense tem que ser salientada, tem que sim ser destacada. Tirando isso, acho que um detalhe que tem que pegar um pouquinho no pé da torcida. O Fluminense ganhando de 2-0, o Diniz chama o Ayrton. Na hora, quando eu, vendo de casa, como eu já falei, quando eu escutei o frisson da torcida, eu já sabia que ele tinha chamado o Ayrton. Por quê? Porque eu escutei uma vaia tremenda. Então só podia ser por causa do Ayrton. Então o torcedor do Fluminense tem que ter um pouquinho de consciência, gente. O nosso time é esse. Se a gente não abraçar, não vai ser o vascaíno, não vai ser o botafoguense, não vai ser o flamenguista que vai abraçar. Nós temos que abraçar nossos jogadores. São esses os nossos jogadores. Então a gente tem que abraçar. 2-0, a gente vai vaiar o cara que está entrando. Então tem que ter um pouquinho mais de consciência. A gente vai precisar do Ayrton ainda na sequência do Campeonato Brasileiro. Talvez a gente precise do Ayrton para o ano que vem. Então tem que parar para refletir um pouquinho. Vaiar jogador com o time ganhando, acho que não existe isso. Entendeu? Fica complicado. Eu só queria relatar que eu tô com um probleminha aqui no meu smartphone, aqui no meu celular. As mensagens de vocês pararam, travou aqui. Não aparecem mais aqui para mim. Já mexi aqui, mas não está atualizando. Aí vai ficar difícil a nossa interação. Infelizmente, porque a nossa resenha se baseia na interação. E aí travou tudo. Não estou conseguindo acompanhar as mensagens de vocês, mas está difícil. Essa quedinha aqui foi para tentar aqui melhorar aqui, ó. Acho que agora eu consegui. Acho que já está aparecendo aqui, ó. Pessoal chegando, falando do Julião, o Robério Rio falando do Julião. O Julião foi muito bem. E aí, o Julião hoje, em boas condições, pau a pau, deixa o Gilberto no banco. O Gilberto hoje é banco do Julião. O Julião está jogando muito bem. Tem que se destacar esse jogador. E aí a gente tem que tirar o exemplo do Julião, o mesmo que eu falei do Ayrton. O Julião, até alguns jogos atrás, ele era vaiado quando ele ia aquecer. E aí olha hoje o jogador que nós temos. Então a gente tem que ter essa consciência. Vaiar para quê? A gente tem que respeitar, como está falando aqui, ó, o Hélio Drummond, tem que respeitar as opções do técnico. A gente não pode perder jogador de bobeira por vaidade da torcida. Achar que o Ayrton não é jogador do Fluminense, isso não existe. O Ayrton é jogador do Fluminense. Então, assim como a gente destaca o Julião, a gente tem que dar moral para os nossos jogadores.
Vamos ver aqui, ó, o João Matheus. Ayrton no começo do ano até estava bem, depois que se machucou, voltou mal, mas por que ele não pode recuperar, ô João? O futebol que ele vinha apresentando, como você falou, o Ayrton era destacado por toda a torcida. E aí de uma hora para outra a gente cansou de aplaudir o Ayrton e o Bruno Silva. De uma hora para outra os caras viraram vilões da torcida. Entendeu? Tá complicado. E aí aqui, ó, para falar tem que ir ao estádio. Hélio, eu não sei, como eu falei que ah, travou aqui as mensagens, não sei se você está falando de mim, eu acompanho, eu vou sempre aos estádios, mas só que sábado fica realmente complicado para mim. Sábado é um dia que é muito difícil de eu conseguir ir para o estádio. Então, normalmente sábado eu vou fazer de casa, mas dia de semana, quando for domingo, eu vou aos estádios, sempre vou aos estádios, entendeu? Então eu falo indo ao estádio ou de casa. Não dá pra vaiar jogador, principalmente com o time ganhando. Não dá, tá? Guilherme Nunes perguntando do Anderson Martins. Anderson Martins, Guilherme, nosso canal, o Flu News, foi o primeiro a dar essa informação. O Anderson Martins chegou a ser sondado pelo Fluminense. Só que o salário dele é muito alto. Só vem, só vem, preste atenção. Se ele baixar o salário, resolver diminuir, pedir menos, ou o São Paulo arcar com boa parte do salário. Ou seja, praticamente é muito difícil do Anderson Silva vir. Do Anderson Martins, desculpa. É muito difícil do Anderson Martins vir. Então, é um bom zagueiro, ajudaria muito, mas é muito difícil. Aqui o Hélio Drummond falando aqui, não está falando de mim, então me desculpe até. Não sei de quem você estava falando, mas eu até concordo que o torcedor tem que ir ao estádio. Era um outro ponto que eu ia salientar, que acho que chegando a 16 mil no tempo que estava hoje, frio, o time meio, meio lá, meio cá no brasileiro. Acho que 16 mil foi até um bom número, mas acho que a gente ainda pode melhorar. Acho que a gente tem que botar de 20 mil para cima. A minha expectativa do Fluminense é essa, 20 para cima. É, mas o que o pessoal perguntando do Muriel, já falei do Muriel. Para mim, o Muriel é um goleiro como outro qualquer. Para mim, não é aquele goleiro que vai me deixar completamente seguro no Fluminense. O Lucas Dias está concordando que não se vai o time antes do apito final. Concordo, principalmente quando está ganhando. Às vezes a gente reclama quando vai com o time perdendo. Eu reclamo quando vai com o time perdendo. Às vezes o time perde por um acaso. Às vezes o time massacra, massacra, massacra e a bola não entra. O Janilson está falando aqui, ó, mas apareceu na net que o Anderson Martins fechou. O Anderson Martins ainda não fechou, Janilson. Pode ter, se ele fechar, a gente vai trazer essa matéria para vocês, tá bom? A não ser que tenha fechado agora, enquanto eu vim fazer a resenha. Acho meio difícil, acho que não, tá bom? Tá aqui, ó. Será que dá para tentar o Rafael Tolói? O Pedro Najib perguntou. É praticamente impossível. Rafael Tolói estava voando no Atalanta. Atalanta que chegou, se eu não me engano, na final da Copa da Itália. Rafael Tolói, impossível, não tem a menor condição. Deixa eu ver aqui, ó, o Lucas Teixeira. A torcida do Fluminense tem que acordar. Esse é o segredo de aumentar a renda do clube, estádio lotado e sócio torcedor. Exatamente. A gente fica cobrando patrocínio master. Mas a gente já cansou de falar com diretores, com um monte de gente relacionada à diretoria do Fluminense. O pessoal fala que o patrocínio master é muito importante, mas também tem o sócio torcedor que é mais importante até do que o patrocínio master. E aí o pessoal está falando aqui que o Anderson Martins já fechou. Eu desconheço essa informação. Foi o que eu falei, se fechou foi há pouco tempo. Não sei. Tem que mudar a tática de jogo. E aí só para fechar, que infelizmente já estou ficando sem bateria, como eu falei para vocês, sábado para mim é um dia muito corrido, então fica difícil, até fica difícil de fazer a resenha por causa de problema com bateria no celular. Queria outro ponto que me incomoda muito. O Fluminense fez 2-0, já tinha me incomodado isso, já tinha falado isso na terça-feira. O Fluminense abre um placar e o que acontece? Relaxa, fica de toquinho pro lado. A gente tem que acordar enquanto não tomar uma virada. O Fluminense não vai parar com isso, tem que acordar antes. Fez 2-0. Se a gente aperta, a gente poderia ter feito 2, poderia ter feito 3 e até 4. E aí fica de toquinho pro lado. Então o Fluminense tem que acordar para isso. Não pode ficar com o toquinho pro lado. Fez 2, faz 3, faz 4, faz 5. Tem que ser dessa forma. Outro comentário que eu vim aqui,
muito pertinente, e aí o pessoal reclama quando perde. Danielzinho e Alan, monstros, pulmão do time. Lucas Marques. Lucas, o torcedor cobra muito do Daniel, é um jogador que eu sempre defendo, porque eu acho que o Daniel, além de ser o pulmão do time, como você falou, ele faz o papel de meia, ele faz o papel de volante, ele cobre lateral, ele ajuda o zagueiro e principalmente ele dá assistências. É o jogador que tem mais assistências no atual elenco do Fluminense. Então é aquilo que a gente fala, quando o time perde, a torcida acha um monte de vilão, como já achou o Bruno Silva, como está achando o Ayrton. Mas só que a gente esquece de ver que esses jogadores são importantes e que hoje eles vestem a camisa do Fluminense. Aí a pessoa não tem como comparar o Daniel com o Deco, por exemplo. Gente. Não tem como, mas hoje quem veste a camisa do Fluminense é o Daniel, não é o Deco. Então aqui ó, o Lucas Teixeira falando, o Wellington Nem e Nenê vão acrescentar muito pra gente, exatamente. O Wellington Nem e o Nenê hoje pra mim são um banco. Olha só o que eu tô falando, pode escrever, o Daniel pra mim hoje, ele é titular e o Nenê banco. Porque o Daniel, como nosso amigo falou, ele é o pulmão do time. Ele joga de volante, ele joga de meia, ele cobre lateral, ele tá junto do zagueiro e chega na frente, coisa que o Nenê não tem condições de fazer até pela idade. Então, não é porque o Fluminense ganha que a gente tem que esconder os erros. Acho que os erros podem ser vistos com a vitória e não com a derrota. Tá certo, galera? Então, ó, só o João Martins falando aqui que o Daniel tá vindo bem. Tadaó Choca, meu grande amigo sempre presente aqui nas resenhas. O sistema do Diniz peca com esse esquema de tocar muito, mas às vezes sem objetividade é isso. Às vezes faz 2-0 e o time pensa que já venceu o jogo. E aí acontece igual hoje. Foi o que eu volto a dizer. Se tem mais 5 minutos de jogo, ia ficar difícil. Ia complicar, porque o Inter ia vir para cima, entendeu? E a gente poderia ter matado o jogo com 3, com 4-0. E aí é igual o Janilson falou, precisamos estar concentrados do apito inicial ao apito final. Se der para fazer 5, vamos fazer os 5. Exatamente. Se der para fazer 6, 7, 8, vamos fazer. É aquele espírito de time europeu. O Bayern de Munique faz muito isso na Alemanha. O Bayern de Munique ele é campeão sempre na Alemanha porque ele joga para fazer 6, para fazer 7, para fazer 8. E é isso que o Fluminense tem que fazer. Se fez 2, vai em busca do terceiro, vai em busca do quarto. Nada de ficar dando um toquinho pro lado. Tirando isso, as questões que a gente falou aqui, que reclamamos do time, o goleiro tem que passar um pouquinho mais de segurança, assim como ele fez no primeiro tempo. Faltou isso no apito final, talvez ele se desconcentrou um pouquinho. E aqui o Lucas Dias falando do Nino. Nino e Digão hoje foram impecáveis. O gol foi, como a gente já falou, a falha do goleiro. Mas o Nino e o Digão foram muito bem hoje. A dupla de zaga perfeita. Não só a dupla de zaga, como sistema defensivo. O Inter, se eu não me engano, ele teve ali 20 minutos que assustou. Foi praticamente dos 30 minutos até dos 20, 25 ali até o apito final do primeiro tempo. Ele assustou. Mas depois disso, o Fluminense tomou conta do jogo, principalmente sistema defensivo impecável. Até, infelizmente, vira falha. O Jadson está pedindo para falar da reforma das Laranjeiras. O Jadson ainda tem um projeto, a gente já mostrou para vocês, né? O projeto, tem um grupo de torcedores que fez esse projeto da revitalização, mas desde que o Mário assumiu, a gente não viu ainda nenhuma possibilidade de mudança, pelo menos momentânea, né? Talvez venha um pouquinho mais para frente. Aí a gente, assim que tiver alguma resposta concreta da diretoria, com certeza a gente vai trazer. É o sonho de todo mundo poder mandar alguns jogos na Laranjeiras. Pegar um jogo onde tenha uma possibilidade de público menor, jogar na Laranjeiras vai ser muito bom, cara. A gente já viu no treino que foi, né? Naquele treino antes do jogo contra o Ceará, a gente viu a festa que foi nas Laranjeiras e realmente tendo um jogo lá, vai ser muito bom, cara. É o Kellen Cardoso pedindo um alô, tá aí, ó, o alô tá dado. Grande alô aí pro Kellen Cardoso. Edson Wagner, 2-1 foi um bom resultado, sabendo que o Internacional veio com um time misto ou reserva. Acho que não, Edson. Para mim foi o que eu falei, 2-1 foi muito apertado pelo que foi o jogo. O Fluminense poderia ter feito no mínimo um gol no primeiro tempo, claro, poderia ter levado, poderia. E no segundo tempo, depois que a gente fez o segundo, a gente poderia ter feito 3, 4, 5, fácil.
E o Jorge Silva perguntando, Fred tem vaga nesse time? O Jorge, eu vou confessar uma coisa que talvez muita gente saiba, eu sou Fredete declarado, para mim o Fred é o melhor centroavante do campeonato, do futebol brasileiro ainda. E aí eu acho que acrescenta muito. Se o Fred vir, eu, como técnico, colocaria o Fred titular e o Pedro no banco. Só deixando claro para vocês. Acho que tendo um Fred titular e um Pedro no banco, o Fluminense estaria servido muito bem de centroavante. Esse seria meu esquema. Quem acha que o Fred não serve mais para jogar no Fluminense, entendo, tudo bem, mas o meu time seria esse. E aí a Fátima Carvalho aqui naquele tradicional volta Fred, né? Pô, o sonho de ver o Fred jogando, né, cara? Assim, eu já era fã do Fred do Cruzeiro, aquele Fred lá que fez bateu o recorde lá na Copa do Brasil. E é complicado. Ó, o Carlos de novo perguntando aqui, mais uma do Anderson Martins. Antes de fechar, eu volto a falar do Anderson Martins. A informação que chegou pra gente, eu apurei por 2 ou 3 fontes confiáveis, e é a seguinte: o Anderson Martins tem um salário alto no São Paulo. Para ele fechar com o Fluminense, chegou a ser sondado, não passou de sondagem. E o Fluminense só vai negociar com o Anderson Martins se ele aceitar diminuir o salário. E aí diminuir é diminuir mesmo, tá? Diminuir o salário, coisa que eu acho difícil. Outra coisa que pode acontecer é o São Paulo topar pagar metade do salário, coisa também que eu acho improvável, porque aí o São Paulo acho que não vai pagar para reforçar um concorrente. Então, eu acho muito difícil do Anderson Martins vir, tá ok? É o Ed Paixão perguntando aqui, Pedro no banco? Ed, Pedro no banco se jogar o Fred. Se o Fred vir, Douglas, eu colocaria o Pedro no banco sim. Eu acho que não tem condições dos dois jogarem juntos. Eu colocaria o Fred no banco, mas como eu falei, quem acha que o Pedro joga mais do que o Fred, eu entendo, tudo bem, não desmereço. E aí, ó, uma pergunta importante aqui do Marcelo, Jaqueline Nunes, o Ione vai sair? A situação do Ione é a seguinte, é complicada, porque ele tem contrato até dezembro e, pelo que parece, o Fluminense já tentou conversas para renovação e a situação é complicada para renovar com o Ione. Parece que está pedindo um pouquinho mais, se sentindo valorizado. E parece que o Palmeiras entrou na briga. A gente ainda não tem essa certeza que o Palmeiras se interessa pelo Ione. Mas parece que o Palmeiras entrou na briga. O Palmeiras quer todo mundo. Então é provável que o Palmeiras queira o Ione. E aí ele pediu salário um pouquinho alto para renovar. Então esse que é o problema. Esse que é o problema. E aí é difícil. Eu, para ser sincero, não tô tão esperançoso com o Ione, não. Não tô tão esperançoso, até porque com um contrato até dezembro ele já pode assinar com qualquer time um pré-contrato, né? Então fica difícil. Anderson Camargo, Conca, verdade? Conca já se aposentou. Então, se ele chegasse, ainda não ouvi nada de Conca. Se ele chegasse, seria para fazer trabalho fora. Não sei. E aí o Ronaldo Oliveira falando, a mulambada acabou com o psicológico do Pedro. Acho que não. O Ronaldo, como eu falei, o Pedro acho que foi bem hoje. Faltou detalhe, a bola entrar. Ele fez bom trabalho de pivô, deu uma boa finalização, que a bola foi na trave. E falta o detalhe. Acho que quando ele acertar o primeiro gol, acho que vai desencantar e voltar a marcar. E aqui o Ronaldo Oliveira falando, vale a pena fazer um esforço. Eu também acho que vale. Por mim, hoje, dependendo, assim, a gente não tem o valor exato de quanto o Ione pediu, mas vale. É o melhor jogador do Fluminense hoje. Então, vale, né? Entendeu? E aí, pessoal falando de Conca, foi o que eu falei, não escutei nada de Conca. Então, e aqui é o que o Juliano falou, o Pedro não tá fazendo gol, mas está jogando pro time e tá ganhando todas as bolas altas. Foi exatamente, fazendo trabalho de pivô muito bem. Foi o que eu falei, segurando fazendo trabalho de pivô, desafogando o time e dando passes, dando assistência, que é muito importante também. Não é só gol que vive centroavante, por mais que muita gente ache, não é só gol. Às vezes ele consegue segurar 2 ou 3 zagueiros para quem vem de trás, Ione, Marcos Paulo, por exemplo. E aí o Richard falando, ele quer 3 milhões em luvas para renovar. Vale a pena porque ele veio de graça para o Flu.
Então, é o que eu falei, esses 3 milhões ainda tá meio tem divergências no valor. Tem gente que fala 3, tem gente que fala um pouquinho mais, fala um pouquinho menos, a gente ainda não tem o valor exato, mas é o que eu falei. Se você botar no papel, vale, é o melhor jogador do Fluminense hoje. E aí, ó, o Wagner tá falando, Ione é fase. Ninguém garante que ano que vem ele vai estar voando assim. Eu discordo de você, tá, o Wagner? Eu discordo, porque é o que eu falei. O Ione, na época de Júnior, para mim era o melhor jogador daquele time, com o Theo Gutierrez e com o Tiará. Para mim ele voava, tá? Então para mim o Ione já era melhor desde o Júnior. Então, eu acho que se for realmente os 3 milhões, que a gente ainda não tem esse valor exato, pagaria de olhos fechados ontem. É o Carlos Veríssimo. Douglas, hoje vimos que Ganso e Nenê não podem jogar juntos. Isso é balela. Eles podem jogar e vai dar muita qualidade. Eles jogaram juntos, o Fluminense ganhando de 2-0, o Inter já um pouco destabilizado. Claro que tem jogos, acho assim, não existe aquilo que pode ou não pode. Tem jogos que vai dar para usar e jogos que não vai. Hoje eu não mexeria no meio de campo. Para mim hoje o meio de campo do Fluminense tá perfeito, com o Daniel, com o Alan e com o Ganso. Para mim o time do Fluminense hoje é o que a gente tem de melhor. Hoje, com o Julião, com o Caio Henrique, com o Nino, Digão, Alan, Ganso, Daniel, Marcos Paulo, Pedro e Ione. Esse é o time que eu sempre falei, desde quando o Marcos Paulo estava bem. Eu achava que esse era o time do Fluminense. Então, galera, aqui o Robson perguntando, Alan, dúvida para... Não, o Alan não sentiu nada, não. Só cansaço mesmo. Alan joga, com certeza, sem problema, tá? Galera, infelizmente minha bateria tá arriando, tá ok? Queria agradecer aqui todo mundo que participou. Aqui é o Hélio Drummond falando aqui de novo, Juliano Dutra, Alexandre Sanches, Ítalos Vasconcelos, Paulo Sérgio Figueiredo. Escaparemos da segundona, com certeza. Isso é o que eu falei, o Fluminense vai brigar na parte de cima da tabela. Eu já venho falando isso quando a gente estava naquela sequência de derrota. Não vai ser. E agora, principalmente depois que venceu. Então acho que ninguém tem ainda. Então, galera, um grande abraço para vocês. Boa noite, um ótimo final de semana. E não se esqueçam, acessem nosso YouTube, vai lá, se inscrevam no canal, que na terça-feira, programa Mesa Redonda Flu News, direto lá do YouTube. A gente conta com a participação de todo mundo, tá bom? Todo mundo presente lá com a gente. Lá na. O Ed tá pedindo para não se esquecer de falar do Caio. Já falei, para mim hoje o Caio Henrique é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Já falei do Caio, infelizmente a bateria arriando não vai ter como eu falar aqui o que eu já tinha falado, mas eu já falei do Caio Henrique, é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje para mim, tá bom? Então, galera, muito obrigado a todo mundo que esteve presente. Conto com a participação de todos vocês na terça-feira. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube,